Então, uma pequena introdução. O Dr. Sérgio Tizen nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, médico clínico geral e cardiologista, foi professor de medicina da Faculdade de Medicina Souza Marques, do Rio de Janeiro. Também atuou na unidade coronariana do Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, de 1986 até 2016. Bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1993. Expositor espírita, estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. Esteve em 34 países divulgando espiritismo. Então, muito obrigada. Então, essa noite o tema será a mediunidade de Allan Kardec aos tempos atuais, das mesas girantes à medicina espírita. Então, muito obrigada. Vamos aos estudos. Boa noite a todos. Celina, muito obrigado pela nova oportunidade de nós estarmos, então, continuando esse curso sobre ciência espírita. Também gostaria de dar as boas-vindas a Margarete, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a todos vocês da própria Alemanha, do Brasil, de Portugal, que estão somando conosco hoje. Que nós possamos fazer um bom trabalho, buscando o conhecimento sobre esse aspecto fundamental da doutrina espírita, que é a mediunidade. Nós vimos da outra vez muitas coisas, mas vimos que quando falamos em ciência espírita, de um modo geral, estamos estudando os fenômenos mediúnicos. Lembrando que mediunidade não é algo que o Espiritismo descobriu, trazendo, vamos dizer assim, uma inovação qualquer. Como na Terra, no planeta, no orbe terreno, nós vivemos, ora reencarnados, ora do outro lado, no plano extrafísico. Nós somos um grande contingente, tanto de um lado como de outro. E é natural que, por causa de todo um histórico evolutivo, nós nos comuniquemos, vamos dizer assim, entre esses dois grandes contextos, tanto das individualidades, personalidades, como também dos grandes coletivos. Então, é por isto que nós estudamos a mediunidade como algo muito natural, simples e lógico, próprio para um mundo onde nós nos dividimos em dois grandes cenários de vida, né? E como seres humanos que pensamos o tempo todo, como nós vamos lembrar daqui a pouco, é natural que continuemos nos falando, nos comunicando do modo que é possível. E aí, como vocês todos têm ideia, em toda a história da humanidade, essa figura tão interessante, né, daqueles que estão no plano físico, tipicamente, mas não só, porque há médiuns também no mundo espiritual, mas os médiuns que nós conhecemos do lado de cá, ao longo das existências ou durante toda a vida presente, quando vamos nos enfronhando nas questões do dia a dia das instituições espíritas ou até outras não espíritas, onde a mediunidade também se dá naturalmente, como na Umbanda, por exemplo, nós vamos compreendendo melhor estas coisas, né? Porque uma coisa é nós estudarmos a doutrina espírita, não é? Procurando ler atentamente as obras de Allan Kardec, que são muitas, para além das 5 obras básicas. Uma coisa é a leitura também de outros autores pós-Kardec, e até de antes, que eram como que precursores dos estudos do espiritualismo, de algo que se relacione com o espiritismo e, tipicamente, com questões da mediunidade.
Então, uma coisa é o estudo teórico, que é fundamental para nós, porque, lembrando, todos nós somos aprendizes, porque é uma ciência, e em qualquer ciência nós temos um início de aprendizado, vamos percorrendo esses esforços até conhecermos um pouco mais, mas sempre teremos o que aprender, o que conhecer, o que buscar, né? Eu costumo dizer, e é uma ideia partilhando com vocês, que a reunião mediúnica séria, expressão de Allan Kardec, especialmente a reunião de desobsessão, ou também chamada de assistência aos desencarnados, é uma escola por si mesma, de tal maneira que nós vamos nos enfronhando na realidade do mundo, na realidade dos contextos humanos ao nosso derredor, quando prestamos atenção, quando atuamos nas reuniões mediúnicas, em que nós vamos vendo os dramas dos espíritos desencarnados, relacionados esses espíritos, como vamos ver ao longo do curso, aos dramas dos encarnados, que vivem diversas questões chamadas por Kardec, né, de expiações e provas. E as reuniões são exatamente como uma ferramenta, né, para que nós possamos auxiliar todo mundo. Então, por isso a ligação, primeiro, da mediunidade com uma escola sobre a vida. Ao mesmo tempo, a mediunidade como um tesouro envolvendo o amor fraterno universal, para que nós, através dela, possamos conhecer muito, mas também possamos colocar inúmeros protagonistas das instituições espíritas para atenuarmos as dificuldades humanas, não é? De pessoas, como vamos ver, de grupos, às vezes até de um coletivo maior de espíritos e de pessoas encarnadas. Também gostaria de lembrar neste início, né, apenas para nos situarmos, recordando Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que é o grande texto para todos nós conhecermos as bases doutrinárias sobre a mediunidade, quando ele diz que os fenômenos mediúnicos, eles podem ser fenômenos de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Mas antes, ele introduz a ideia dos fenômenos psíquicos, podendo se dividirem em fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. Então, tudo isso importa, porque tudo isso é humano. Tudo isto tem a ver com a nossa realidade. E nós também poderemos começar a refletir que se isto é muito típico do psiquismo exercido no planeta Terra, fenômenos mediúnicos e fenômenos anímicos, isto também vai nos acompanhar por esse universo afora. Porque como filhos de Deus, nós vamos continuar pensando, agindo, optando, escolhendo, buscando ações de qualquer espécie a partir das nossas criações mentais. Então, tudo isto estudado na Terra, no século XXI, onde estamos agora, na Alemanha, no Brasil, em Portugal, ou onde seja, isto é subsídio para nós, para o futuro. É para o presente, para o melhor exercício de tudo que diga respeito à vida humana, através desta ciência, mas isso vai abrindo, vai descortinando inúmeras possibilidades novas, vamos chamar assim, no grande futuro. Então, todo estudo sobre isto é muito necessário, eu diria, é muito válido,
E assim como nós, espíritas, conhecemos uma prática já de mais ou menos 40 anos, a evangelização da infância e da juventude, né, como uma prática habitual de educação das crianças e jovens para a vida. O estudo da mediunidade, um dia, também será ensinado nas escolas convencionais para crianças, para elas se familiarizarem, nem tanto com a prática mediúnica ostensiva, porque não cabe na fase que nós estamos vivendo no planeta. Mas esses aspectos e curiosidades, na verdade, são sementes sobre a vida humana e que crianças e jovens também precisarão conhecer, até para que a atividade do viver, do ser, do pensar, tenha os mesmos balizamentos para o bem, para o progresso, que é a atividade mediúnica. Então, vamos seguindo em frente nesse nosso segundo estudo. O primeiro foi dia 1º de outubro, hoje dia 15, em novembro teremos outros 2 e em dezembro mais 2. Se necessário, outro tanto a partir, não é? Já estou vendo a Celina sorrindo, a partir do ano de 2022. Né? Porque pensando bem, não que eu queira propor isto agora, mas é porque sempre teremos elementos interessantes, novos, para nós examinarmos de perto. Então, apenas para voltarmos, porque alguns de vocês, amigos queridos, estão entrando hoje pela primeira vez. Então, eu vou apenas passar e chegar ao ponto a partir do qual nós vamos, então, seguindo adiante. Conversamos sobre o que é ciência. Todo esse material foi gravado e ficará à disposição de qualquer um de nós no futuro. Trabalhamos no sentido restrito, no sentido geral, sobre o que é ciência. Conversamos um pouco sobre o que é uma ciência, sem muito rótulo, mas uma ideia de ciência oficial, acadêmica, convencional. A ciência, vamos dizer assim, que é considerado ciência para o mundo inteiro. A ideia de ciências físicas e exatas, ciências humanas, ciências psíquicas, que tem muito a ver com a vida do ser humano de um modo geral, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. O espiritismo codificado por Allan Kardec, inaugurando a era do espírito para a humanidade. Não percamos jamais isto de vista. Nós vamos morrer um dia, vamos renascer na Terra, vamos pedir muito para que possamos reencarnar em algum ambiente, em algum país, alguma sociedade, onde o estudo do Espiritismo nos seja possível, para que do ponto onde nós nos encontramos agora, com o estudo que todos temos feito, nós dali sigamos adiante, não é? Porque é uma era, e esta era ela tem, vamos dizer, princípio, meio, e como é a do espírito, não terá fim. Porque não existe nada, absolutamente nada, pelo menos do que nós conheçamos ou do que nós possamos vislumbrar, que seja diferente de toda a importância extraordinária da vida do espírito imortal. Matéria é matéria. Matéria é algo transitório. Um dia nós poderemos estudar, por exemplo, o pensamento de Pietro Ubaldi, a grande síntese, a obra de Ubaldi. Vamos aprender, vamos trabalhar a ideia de sistema e antissistema. Vamos ver hoje o que nós conhecemos de verdade do universo. E vamos ver o quão pequenos ainda somos, o quanto nos falta avançar. E coisas que são lindas, é um grande convite, não é? De Deus aos seus filhos. Celina, durante a prece, logo no início, ela falava de Jesus de braços abertos. Além dele,
nós vamos entender a figura do pai, se é que nós podemos fazer uma representação mais humana, abrindo os seus braços a todos os seus filhos, não é? Para que nós conheçamos cada vez mais, evoluindo sempre e nos tornando cada vez mais amorosos, dóceis aos espíritos superiores, e com isto possamos avançar. Mas isso nós vimos da outra vez, ciência, filosofia e religião em termos do espiritismo, claro, que com aquela observação de que não é uma religião nos moldes habituais, mas tem toda uma importância em relação às coisas do cristianismo, às coisas de Deus, às coisas do universo cósmico, divino, celeste, e com questões que nós relacionaríamos a crenças, pelo menos, né? Seguindo adiante, apenas para recordarmos, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Este é Kardec, na sua objetividade, simplicidade, clareza de ideias a nosso favor. E nós vamos ver que é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, reparem, nós antes não tínhamos ideia alguma destas coisas. Tínhamos apenas, aliás, por médiuns intuitivos ou ostensivos do pretérito, várias noções, mas eram pontuais nas sociedades, especialmente nos povos antigos. Leia-se no Egito Antigo, na Grécia Antiga, mas também em Roma e em alguns outros lugares, onde, por exemplo, os druidas viveram, especialmente numa geografia mais tipicamente francesa. Mas tudo isto é lindo para nós. Nós estamos na matéria, nossos olhos normais não enxergam a realidade espiritual à nossa volta, e eles todos vieram com Kardec para nos mostrarem que a vida é também a vida do outro lado, que se a do lado de cá tem a importância que tem, ela se relaciona com a outra. E todos que estão vivendo do lado de lá também estão vivendo um pouco do nosso lado, interagindo com os encarnados, tanto quanto nós, encarnados, interagimos com eles do outro lado. Nós não dormimos todas as noites? Para onde nós vamos? Para esta realidade que o Espiritismo e a ciência nova procuram nos indicar, no sentido, olha, conheçamos tudo isto. Porque conhecer a realidade através de uma ciência concreta é como que um caminho para nós acelerarmos a marcha do progresso, para nós entendermos de uma vez por todas o que é a vida, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, quais são os caminhos, qual é a verdadeira meta, qual é o sentido da existência dos homens, né, da condição humana e até de todos os seres vivos, que lá no grande futuro serão homens e mulheres também. Lembrando uma afirmativa de Kardec, no Livro dos Espíritos, o ser evolui do átomo ao arcanjo. Isso é de uma beleza imensa. Um dia, lá para 2022, não é, Celina? Nós poderíamos combinar um estudo paralelo, né, ou à parte, isolado, sobre esta frase. Do átomo ao anjo ou ao arcanjo. Com Kardec, com Pietro Baldi e com outros autores lindos que nós devemos consultar mais dia menos dia. Seguindo adiante, esta última frase, o Evangelho segundo o Espiritismo, ali que está ela.
Então, ele dizendo, o Espiritismo é uma ciência que estuda uma ordem diferente de fenômenos, revelando a existência do espírito imortal. Seguindo adiante, lembrando para nós a ideia de que nós dividimos, não é, como que ciência, filosofia, religião e arte, não é? A humanidade dividiu o conhecimento nesses 4 grandes itens. Mas, na verdade, né, tudo isso é uma coisa só. E muitos dos grandes espíritos que estiveram conosco tinham como que tudo isso junto. Um exemplo, Leonardo da Vinci, um ser humano, um espírito superior. Ele dirige a esfera da arte, cultura e ciência há séculos, por designação de Jesus. Poderia ser até um outro tema, né? E ele era um exemplo por ser o líder desta grande realidade, lá de uma esfera superior da Terra, com um franco domínio sobre qualquer um desses itens. Mas, enfim, vamos adiante, porque o nosso estudo carece de tempo. Ciência e religião andaram separadas por muito tempo. As razões nós vimos, colocamos uma imagem de muitas estrelas e galáxias, lembrando da nossa simplicidade, da nossa timidez evolutiva, não é? Da nossa pequenez. Não é? Também havia mostrado uma foto que eu gosto muito, daqueles grandes mentes brilhantes, especialmente alemães. Vejam só, grande parte da primeira etapa da física moderna, de 1900, com Max Planck, até 1925, nós devemos especialmente a europeus, e dentre eles a poloneses, dinamarqueses e alemães. Mas isso é apenas um comentário, né? E aí nós vimos inúmeras coisas que agora eu vou passando um pouquinho mais rapidamente, né? Lembrando que ciência espírita tem a ver com o fato mediúnico, tem a ver com a mediunidade de um modo geral, a ideia da comunicabilidade entre os dois lados da vida. Comentamos uma questão curiosa de que o telefone, né, durante muito tempo, ele, nos tempos da própria codificação, até bem recentemente, a ideia de que o telefone sempre tocava dos espíritos no mundo espiritual através do aparato psíquico do médium para contactarem com as pessoas encarnadas do lado de cá. Em diversos cenários, mas tipicamente, claro, no cenário da instituição espírita, do centro espírita, que tem diversas atividades de um modo geral, mas é a instituição que guarda espaço, né? Durante a semana, várias vezes, depende da estrutura do centro, para atividades mediúnicas, as mais típicas, e um ou outro centro também atividades menos comuns, mas nitidamente mediúnicas também. Poderemos falar nisso mais adiante. Já posso comentar reuniões de assistência aos desencarnados, reuniões de educação da mediunidade, treinamento, reuniões de desobsessão especial e outras gradações, né? Mas nós também podemos pensar, e nós temos alguma experiência nisto, no desenvolvimento de médiums de ectoplasmia para reuniões de materializações luminosas, que são aquelas materializações em que você está num ambiente, que pode ser o lar, vejam só, pode ser um ambiente da casa espírita, todo ele sempre muito bem, cuidadosamente preparado, para que tenhamos, então, a condição, pela ciência espírita,
para que médiums A, B ou C desenvolvam a capacidade de expansão do duplo etérico, do astral e de outros elementos do perispírito que facilitem a doação do fluido do corpo etérico, que se chama fluido magnético. E é ele que, numa quantidade maior, vinda esta quantidade de um ou mais médiums dentro do mesmo recinto, permitam que um desencarnado ou mais de um ao mesmo tempo se corporifiquem, se tornem materializados. Então, para vê-los, não haverá necessidade de médiuns videntes, porque aí todos podem enxergar, seja num ambiente de penumbra, seja até num ambiente com muito boa claridade. Então, esse é um tema interessante. São muito poucos os grupos que se dedicam a isto no mundo. Isso tem uma razão de ser, mas não é porque os fenômenos de efeitos físicos devam ser colocados num segundo plano. Lembrando que a mediunidade de cura, ela tem a mesma origem. O duplo etérico, a ideia do ectoplasma, que também pode servir a toda uma gama de fenômenos mediúnicos e que, vamos dizer assim, podem somar e muito para o progresso da humanidade. Entende? Então, eu também vou comentar com vocês mais adiante que estive durante uma década, enquanto era mais jovem e trabalhando nos primeiros anos em medicina, lidando com pelo menos 2 dezenas de desencarnados, de diversos países, de diversas culturas, de diversas realidades, não é? Porque eles se corporificavam nas nossas reuniões aqui no Rio de Janeiro, de 15 em 15 dias. E eu vou dizer para vocês, eu tenho muitas histórias para contar. E eu tenho certeza que essas histórias, elas trarão subsídios interessantes para todos vocês. Vai chegar o momento, não é? Em que eu poderia dizer a vocês que, como médico, eu pude auscultar o coração e os pulmões de um espírito desencarnado. Isso é completamente incomum, mas dentro de uma proposta da ciência espírita, né, uma coisa era eu auscultar coração e pulmões da médium em transe mediúnico a que fornecia o ectoplasma. Por outro lado, nós estávamos com um dos espíritos que havia se corporificado, auscultando e comparando as duas auscultas, a do desencarnado e a da médium que fornecia o material precioso para aquelas manifestações. Mas é só para vocês irem lembrando que o telefone, e vocês vão ver muito de hoje em diante, durante esta troca de ideias, né? A respeito da mediunidade, a ideia do telefone tocando o tempo todo, de lá para cá e daqui para lá. Graças a Deus. Lembrando muito da importância da leitura da obra fundamental sobre o nosso tema, a ideia, vejam, aplicando novas tecnologias. Comentamos en passant da outra vez, querem ver um exemplo para nós, para o futuro? Se nós sabemos que as doenças começam na alma imortal, passam para o perispírito. Do perispírito, quando há a reencarnação, em alguma época da vida, os transtornos, as distonias, os desequilíbrios na tessitura do perispírito passam para o corpo, seja através de uma neoplasia,
de uma doença degenerativa, de um sistema imune que facilita que a tuberculose seja para aquela pessoa uma doença importante e assim por diante. Então, o que acontece? O perispírito, meus amigos, é a chave de uma nova medicina. Junto da mediunidade, junto da espiritualização da medicina de um modo geral, para além da humanização. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos colocar as pessoas, crianças até, jovens, quando estão há pouco tempo na vida física, com aparelhos de ressonância ou equivalentes que consigam detectar a realidade do perispírito. E aí nós vamos muito cedo, antes da doença passar para o corpo físico, nós vamos detectar as questões, vamos usar o que Kardec ensinou no Livro dos Médiuns, o magnetismo terapêutico ou de cura, para antes, enquanto o problema ainda reside na estrutura de ligação, que é o perispírito, nós cuidarmos de tudo ali, para que a nova existência seja cada vez menos, com o passar do tempo, capaz de gerar transtornos para a medicina, como nós temos tanto hoje. Tanto é que o planeta Terra é considerado como que um grande hospital, haja vista, vamos dizer, a incidência, a prevalência, né? A coisa tão comum que é nós adoecermos de inúmeros problemas médicos. Então, é a ciência espírita que vai avançar, nos dando substrato para o avanço da ciência médica e, portanto, de uma qualidade de vida melhor para os que reencarnarão no futuro. Tudo isto é perspectiva, e o Espiritismo está como que na intimidade disso tudo. Medicina, magnetismo e mediunidade, haveremos de falar mais. Comentamos um pouquinho sobre a ideia da origem da matéria, a ideia de relacionar essa imagem com o passe, com a fluidoterapia, a ideia de que algo que vem do outro lado brota e se une ao que nós temos já do lado de cá, no duplo etérico, a favor dos procedimentos em auxílio propriamente aos necessitados. Então, há toda uma história do desenvolvimento de algumas ciências a partir dos tempos de Kardec. Ou seja, o Espiritismo veio na metade do século XIX, coincidente com todo um projeto de amor e de progresso para a humanidade, vieram outras mentes brilhantes trabalhando na psicologia, na medicina, na física moderna, fazendo com que nós pudéssemos adiantar o conhecimento, mas para que cheguemos um dia a termos condições de não termos mais tantos problemas de saúde, tantos problemas que causam dificuldades para pacientes, para as suas famílias, para as instituições, para a grande sociedade. Nós viveremos um dia, quando nós lembrarmos daqui para frente de regeneração planetária, esse é um capítulo lindo, esse é um tema de um estudo à parte também avulso. Nós vamos nos lembrar que nesse grande futuro nós estaremos com recursos que têm a ver com o amor de Jesus, dos grandes espíritos por nós, e tudo isto será como que capaz de nos ajudar imensamente a termos uma melhor qualidade de vida por nos tornarmos pessoas, almas, espíritos melhores. Porque, do contrário, isso não virá. Deus não outorga aos seus filhos rebeldes possibilidades que eles não tenham condições de administrar. Se nós não faríamos isto com os nossos filhos, quiçá Deus com filhos reunidos, porque relativamente enfermos,
neste grande contexto de um hospital delicado do universo, no caso, o planeta Terra. Então, lembrando dos dois paradigmas, já vimos isto antes, a amplidão da alma humana, não precisamos nos deter, tudo isto está gravado, e nós, no final da outra vez, estávamos brincando um pouco, não é? Vendo questões da física, lembrando de livros, não é? Que falam do tema, claro que de modo próprio, para criancinhas muito pequenas, para jovens, antes da idade escolar. Então, a par de textos com histórias tipicamente infantis, sementinhas, né, já vão sendo plantadas, né, uma terminologia já vai sendo ventilada para as nossas crianças e jovens, né? E acho que, creio, foi aqui que nós paramos da outra vez. Uma outra imagem curiosa, uma criança loirinha, né? Deixou talvez algum livro infantil, e um livro desse porte já não é para criança, já é um livro de algum pai, algum familiar. Paramos aqui e ficamos com a ideia, a mediunidade de Allan Kardec aos tempos atuais. Diríamos de outro modo, das mesas girantes à medicina espírita. Então, eu gostaria de lembrar de novo que mediunidade é algo tipicamente nosso e de muito antes de Kardec. Só que Kardec e a doutrina espírita, não é, trouxeram para nós os elementos de segurança, de naturalidade, de conhecimento saudável, de algo que muitas vezes fica vinculado a transtornos mentais, a doenças psiquiátricas, por um desequilíbrio das antenas mediúnicas, até por razões kármicas, né? Por questões espirituais muito delicadas, por causa de uma história antiga de contrariedades em relação às leis de Deus. Mas deixando o capítulo das anomalias, nós estamos no capítulo das coisas saudáveis, né? Então, de Kardec até hoje, estamos nos referindo já há mais de um século e meio, né? O livro dos médiuns, ele é de 1861. Então, nós estamos aí com 160 anos. De tal maneira que é um tempo precioso, né? Hoje nós temos centros espíritas em boa parte dos países do mundo, não em todos, né? E a ideia, por exemplo, eu próprio, naqueles países que eu pude visitar ao longo dos últimos 20 e poucos anos, não é? Eu pude interagir com grupos mediúnicos em diversas cidades destes mesmos países, inclusive na Alemanha, não é? Foram várias vezes em algumas cidades, e onde eu mais estive foi em Köln, em Colônia, trabalhando com palestras, sementes de instrução e abrindo casos mais delicados, atendidos pela instituição chamada Cantinho do Chico, que com certeza a Celina conhece, e outros talvez de vocês. Então, reparem, esse histórico todo longo foi para chegarmos agora, já tantas décadas depois, a podermos trabalhar mais e melhor a bem de todos, com a ferramenta extraordinária da mediunidade. Outra ideia é a ideia de que esses tempos atuais, eles são muito delicados. O nosso histórico da humanidade é muito triste. Nós temos milênios de muitas histórias, também de história escrita, e praticamente nunca tivemos paz. Estamos aqui, não é, um punhado de amigos espíritas trabalhando uma temática do nosso
interesse. Enquanto isso, nós estamos vendo violência, não é? Nas comunidades no Brasil, em diversos estados brasileiros, na Venezuela, no Haiti, no México, na América. Estamos vendo problemas sérios no Oriente Médio, no Afeganistão. Então, qual é a ideia? Mediunidade é para ser como que o desdobramento da luz para o mundo, para que os planos superiores que estiveram concentrados durante a estada, a permanência de Allan Kardec na Terra, né, eles possam continuar, vou dizer de um outro modo, abençoando a humanidade, trazendo ensinamentos do Evangelho de Jesus. Se Allan Kardec, não é, num sentido extraordinário, já nos legou a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a par disto, e dando continuidade, toda uma coorte de espíritos angélicos superiores, não é, de grande luz e amorosidade, estão por todo lado, procurando fazer com que as leis superiores de Deus sejam cumpridas na Terra, protegendo, amando, ajudando, aconselhando. E a mediunidade está por toda parte. Lembrando a vocês, não só da mediunidade ostensiva, por exemplo, das médiuns de Kardec, como da mediunidade, vamos dizer, mais intuitiva, no dia a dia das pessoas, especialmente aquelas que têm boas inclinações, aquelas que procuram fazer o que é certo, que conhecem distinguir o que não é bom e o que é, não é? Aquelas que oram, aquelas que têm, vamos dizer, certas tendências de fazerem o bem onde estiverem. E a espiritualidade conta e trabalha com estas pessoas, independente de elas estarem ou não conhecendo a doutrina e trabalhando em práticas mediúnicas mais ostensivas. Porque a mediunidade, ela é como um tecido, uma substância amorosa, divina, do Cristo e dos seus prepostos, para que a humanidade evolua, progrida, conheça a si mesma e, conhecendo melhor também as suas dificuldades, trate de viver as vidas, as reencarnações sucessivas para evoluir, para todos nos tornarmos melhores gradativamente, abraçados uns aos outros, trabalhando, não é, num amálgama de uma humanidade onde os bons se misturam com os que têm mais dificuldades, ou vice-versa, porque o interesse de todos é o mesmo, mais conscientes ou menos conscientes, o progresso de todos. Das mesas girantes à medicina espírita. Então, nesse pequeno item, nós teríamos muitas coisas para ver. Então, eu gostaria de mostrar para vocês a ideia, não é, que é como uma homenagem a Kardec. Kardec é em Paris, porque ele nasce em Lyon, ele é levado pelos pais para estudar num lugarzinho pequeno, perto de Genebra, Yverdon-les-Bains, que é um castelo que fica no cantão francês da Suíça, onde ele encontra Pestalozzi. Não é? Então, é uma história linda, ele passa há alguns anos ali, dos 11 aos 19, e aí, então, depois ele volta para Paris e ali permanece o tempo todo até desencarnar em 31 de março de 1869. E o Espiritismo seguiu a Revista Espírita, obras póstumas, porque no Pentateuco ele estava presente, né? Até o último livro da série, 1868, que é o livro A Gênese. Então, esta é uma imagem de uma reunião mediúnica típica. De Kardec aos dias atuais.
Claro que nós não trabalhamos à luz de velas, não é verdade? Mas é um cenário da sociedade parisiense de então. E aí nós vamos ver ali o codificador na companhia de algumas pessoas amigas. Lembrando que em 1858, se em 57 ele publica o Livro dos Espíritos, antes do Livro dos Médiuns, ele publica uma obra sobre mediunidade, pouco conhecida. Mas em 58 ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o primeiro centro espírita no mundo. E dali ela muda de lugar, né, em vários bairros de Paris e, de certa maneira, vai ensejando a criação de centros espíritas ao redor do mundo. Allan Kardec, em vida, viajou a diversas cidades da França, viajou a Amsterdã, viajou a Bruxelas, na Bélgica, e foi encontrando os espíritas desse contexto europeu. Porque nesses lugares já haviam se formado grupos. E o que eles tinham em comum? A prática da mediunidade. Então, o mestre lionês, ele visita para trocar ideias e para instruir, para levar toda a sua base de conhecimentos aos outros grupos. E isto depois se espalhou por muitos lugares do mundo. Então, guardemos, esta é uma imagem incomum, né? Mas que dá para nós uma ideia de uma reunião mediúnica mais típica hoje, num centro espírita da Alemanha, de Porto Alegre, no Rio de Janeiro ou em Coimbra, em Portugal. Os moldes são mais simples, de um modo geral, em torno de uma mesa, mas não há nenhuma obrigatoriedade para que todas as reuniões mediúnicas básicas sejam nesses moldes que essa ilustração nos mostra, né? Não é tanto a disposição dos trabalhadores, do coordenador, da coordenadora, dos médiuns de sustentação e dos médiuns ostensivos, que é o mais importante, né? Existem outras questões que um dia nós vamos poder examinar. Reparem uma imagem curiosa. Pensando na mediunidade, todos vocês ouviram falar de um lugarzinho nos Estados Unidos. E esse lugar era o lugar onde havia uma casa de madeira, né? E nesta casa havia 3 irmãs, e pelo menos uma delas era médium, como nós conhecemos hoje. São os fenômenos de Hydesville, no estado de Nova York, perto de Rochester. E aí, então, havia um espírito que tinha sido morto na casa por um determinado morador da mesma casa que morava antes desta família. E aí, então, este mascate, Charles Rosman, ele começa a gerar, usando o ectoplasma de uma das irmãs, ou talvez de 2 ou das 3, Margaret, Lee e uma outra mais jovem. E aí ele se comunica com pancadas. E a partir destas pancadas, uma delas, a caçula, ela diz, que coisa estranha. E aí ela começa a dizer algo como se fosse para alguém. E aí ele continua batendo, Charles Rosman, com o elemento do ectoplasma cedido por elas, e estabelece-se uma comunicação. Como é que nós chamamos isto? É da mediunidade de efeitos físicos. É o que nós chamamos de tiptologia. Tem a ver com as pancadas, é fenômeno de efeito físico. Pois bem, esse fenômeno se tornou muito conhecido na América. Jornais, repórteres procuraram levar tudo isso para o restante
nos Estados Unidos, e esse tema foi ensejando algo que esta fotografia muito rara, ela mostra para nós. De tal maneira que nós não aprendemos que os fenômenos das mesas girantes foram, sobretudo, e foram mesmo, por um lado, trabalhados, exercidos na sociedade parisiense, é verdade, mas aqui nós temos uma imagem, isso está nos arquivos da Connecticut State Library, mulheres trabalhando mediunicamente em torno de uma mesa, no estado de Connecticut, por isso está naquele arquivo. E essa mesa que vocês veem, ela balançava para cá e para lá. E por que ela, apesar de uma mesa pesada, né, convencional, eu diria, ela conseguia mover-se pela ação dos desencarnados? Porque nesse grupo de mulheres, nós tínhamos várias com a capacidade da ectoplasmia, ou seja, sobrava ectoplasma, a ponto de ensejar algo que lembra um outro fenômeno análogo, que é a levitação. Nós vamos ver isto. Vocês vão ver, se não... Então, meus amigos, guardem uma outra impressão. Então, como nós estávamos lembrando, a questão do surgimento do Espiritismo. É um evento importante, ou seja, tivemos precursores, aliás, antes das próprias irmãs Fox. Tivemos Andrew Jackson Davis nos Estados Unidos, tivemos uma pessoa ilustre na Suécia, que, aliás, gerou toda uma espécie de uma igreja, Swedenborg, Emanuel Swedenborg. Tivemos outros, não vamos comentar para não nos afastarmos do principal, mas quando vocês olham na imagem do meio, aquela que está coloridinha embaixo, aquela é uma foto de 1848, antes do 57 do Livro dos Espíritos, e ali nós temos a casa daquela família, das irmãs Fox, pai, mãe e as 3 filhas. Então, hoje, vamos ver no futuro, ainda no curso, a ideia, não é, uma foto nossa, num dia que nevava, e ela virou uma casa que é um memorial. É um memorial, nos Estados Unidos tem algumas, que tem a ver com as irmãs. Eles chamam nos Estados Unidos, até hoje, o neoespiritualismo. Também foi chamado espiritualismo moderno. E quando nós lembramos essa terminologia, tudo tem a ver com a mediunidade, que é o nosso tema. Sobejamente, porque todos esses precursores do espiritismo, todos eles eram médiuns. E por isto que os fenômenos e aquelas épocas e aqueles ensinamentos, eles foram sendo ventilados e conhecidos. O que era isso? Já era uma providência do mundo maior por nós, fazendo reencarnar médiuns aqui ou acolá para o exercício sadio do fenômeno mediúnico. E, numa condição fenomênica, chamar a atenção da sociedade. Do tipo, olha, gente, nós espíritos existimos e queremos nos comunicar com vocês. Preparem-se. E a culminância desse projeto do mundo maior é Kardec. Nada se compara, mas isso teve como um conjunto de desdobramentos que nós vamos ver, não é? Então, vocês veem na fotografia à direita as pessoas com as mãozinhas. Eu fiz isso muitas vezes, não é? Na Itália, nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, com grupos pesquisando essa área e vendo as mesas saltando aos nossos olhos. Muito bem, e do lado esquerdo já uma coisa mais
da sociedade parisiense, eles não tinham tablets, não havia televisão, não havia cinema, não é? Então, eles entretinham-se durante bons anos na sociedade de Paris e de outras cidades francesas também, comunicando-se através das mesas, que dançavam praticamente e respondiam às perguntas. E aí um amigo de Allan Kardec insistentemente o convidou, até que o amigo diz: olha, mas as mesas falam, respondem às nossas interrogações. Aí Kardec não resistiu mais, porque ele não queria ir. E até quando ele ouve isso, então eu vou observar por mim próprio. E quando ele vê aquilo, ele deixa completamente de lado toda a sua atividade pedagógica, a sua atividade como professor. Era também uma época de dificuldades econômicas da França por causa de guerras que envolviam a França. Amélie Boudet, a sua esposa, não é? Era quem o ajudava nas questões didáticas do trabalho. Enfim, essa é uma outra questão também para nós vermos um pouco mais adiante. Mas ele, então, pelas dificuldades daquela época e pelo seu interesse na fenomenologia mediúnica, ele muda e vai dedicar-se completamente a estes estudos. Tanto é que, logo depois, ele vai conhecer isso em 1854, 55, e em 57 estava pronta a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Eu aproveito para fazer um parênteses para lembrar, não é, que quando eu era ainda bem criança, não é, filho de pais espíritas, minha mãe médium, meu pai estudioso da doutrina, ele vem a ser presidente da FEB e ele era muito ligado ao livro espírita, Francisco Thyssen. E ele escreve, junto com Zeus Vantuil, aquela que eu diria a melhor, a mais importante biografia de Allan Kardec. Por isso que eu me recordo, porque enquanto ele pesquisava, viajava para a Europa, para a França, para pesquisar em Paris, todos os lugares onde Allan Kardec tinha estado com os seus companheiros no âmbito das pesquisas que ele fazia, meu pai foi como que seguindo os passos de Kardec e pesquisando tudo. Então, ele ainda, presidente da FEB, publica a biografia em 3 volumes. Depois que ele partiu, dirigentes suprimiram e publicaram em 2 volumes, mas a que mais importa, afora a que é publicada atualmente, é quem tiver os exemplares das 3 edições, porque aí é uma bibliografia muito completa e muito bonita de se ver, uma linguagem muito aprazível até, eu diria. Mas pode ser porque eu sou filho, né? Então não reparem, é coisa humana, né? Muito bem, então, seguindo adiante, vejam esta imagem. Temos aqui um médium austríaco. Ninguém ouviu falar dele. Eu digo assim, numa força de expressão, porque ele é um ilustre desconhecido. E ele está de mãos dadas com toda uma equipe de trabalhadores na Áustria, e a ideia de que ele está, então, sentadinho na cadeira, num transe mediúnico típico, sem consciência, como a nossa médium Yolanda, durante toda aquela década que eu comentei, ela ficava em transe. Eu vou contar essas histórias, talvez até no mês de novembro, logo, né? Então, aqui, por que
que eles tiram uma fotografia do médium trabalhando com as mãos como que seguras pelos seus amigos que estão próximos. Porque essa imagem, a ectoplasmia básica, ela, no início, ela deve ser feita em penumbra ou até às escuras. Então, para que haja segurança, para que também não haja fraude, mistificação, há toda uma série de cuidados. E quando o flash, vocês me perdoem falar de algo tão antigo, né? Já me lembram disso? Não é do meu tempo, mas alguém já me falou nisso. Fotografias com flash era o que eles tinham na época. Então, aqui nós temos uma discreta luminosidade, mas a manifestação, a reunião, ela se dá para muitos dos que se entretiveram nisto em penumbra. Mas depois eu vou mostrar a luz do dia, eu diria, e quem foram as grandes médiuns que permitiram isso. Então, esse médium está em transe, e reparem que sai dele, de dentro dele, parece um lençol, parece um tecido, e é um tecido, porque há médiuns que fornecem um ectoplasma algodonoso, que parece algodão. E outros fornecem este tipo, que é o chamado ectoplasma tecidual. Os dois comuns. E, às vezes, o mesmo médium, numa reunião, é de um tipo, noutra reunião é de outro. Como Eva Carrier. Eva Carrier fazia isso. Eu tenho foto dela. Acho que tem um microfone aberto. Tenho foto dela, fotos diferentes. Numa delas, algodonoso, no outro, tecidual. Então, fica uma ideia dos tempos pós-Kardec, porque já havia uma base, e essa base fazia com que as pessoas tivessem uma motivação para as reuniões. Ouvia-se falar da prática mediúnica, e uma prática mediúnica importante é a fenomênica, que é esta. Vejam se vocês gostam dessa imagem, não tenham medo. Essa é uma imagem que me é muito cara. Vocês estão vendo um médium polonês, olha a Europa aí, né? E um médium que esbanjava ectoplasma. Eu, pessoalmente, nas reuniões que tive no Rio, primeiro vinha um espírito, Atanásio. Ele se despedia depois do que fazia, e depois vinha outro, e vinha outro. Mas nunca vi, pelo menos não me recordo, de mais de um corporificado ao mesmo tempo. E esta foto mostra nada menos do que 3. Isso é fenômeno. É mediunismo clássico, típico, mas fenomênico. Né? Porque, reparem, essa mediunidade ela não é só para as aparições. Isto aqui é uma típica aparição. Podia ser de um espírito só, mas são 3 aparições. E quando é assim, seja na fotografia como aqui, seja quem estiver com o mínimo de luminosidade, vai conhecer, vai se inteirar. E pode conversar e vai ver os lábios, o semblante se modificando durante a conversação. Mas tem um detalhe. O mundo espiritual superior, ligado a esses contextos de uma mediunidade tão ostensiva de efeitos físicos, ele não trabalha apenas, não é, essa espiritualidade para estes aspectos. Enquanto nós estamos na reunião, o ectoplasma é um elemento de cura excepcional. Então, eles rastreiam os doentes no entorno, e esse entorno pode ser numa
numa amplitude, num raio de ação mais curto ou mais longo, dependendo das circunstâncias, das cidades, da sociedade. E eles vão aos hospitais, eles vão aos lares, oferecendo esses conteúdos para a cura, de um modo direto que ninguém vê. Esse foi motivo de algumas conversas que eu tenho ideia de poder ter a chance de dividir com vocês quanto às práticas que nós tivemos durante toda aquela década. Muito bem, então por isso que vale a pena para nós irmos pensando em cessarmos a nossa apresentação, buscando as questões de vocês até o final do nosso tempo, uma ideia. Nós vimos no Livro dos Médiuns com o Kardec, não é? Fenômenos psíquicos, anímicos e mediúnicos, lembram? Na área da mediunidade, vimos Kardec nos ensinando mediunidade de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Qual é a de intelectual o efeito mais típico? A psicografia, a psicopictografia. Vocês estão vendo aquela imagem aqui? Atrás de mim? Esta é uma pintura mediúnica. Tem uma história, mas eu vou abreviar só para dividir com vocês. Eu estava chegando a um grupo de trabalho onde há um médium muito querido e que se dedica à pintura mediúnica. E quando ele me buscou com um grupo de amigos no aeroporto, estávamos no automóvel, e aí ele disse assim, que interessante, Sérgio, eu estou sentindo uma coisa diferente. É como se houvesse alguém ligado a Francisco. É como que aqui próximo a nós, ele é um médium de uma sensibilidade muito grande. E aí eu falei, puxa, que coisa boa. E ele dizia, é como se ele viesse lhe dar boas-vindas. E aquilo me emocionou muito. Fomos para o evento com vários palestrantes falando sobre uma temática também voltada para a mediunidade. Não é? Eu falava, quando que me coube, ectoplasmia e fotografias dos espíritos. Esse foi o meu tema e outros falaram outras questões. Pois bem, e ele resolveu, no final das apresentações, fazer um pequeno tempo sobre pintura mediúnica. Pintou uns 8 quadros e, numa certa altura, ele disse assim, ele dentro do transe, né? Por favor, eu não vou pintar uma tela, eu preciso de algo de madeira. E depois ele me explicou que ele tem milhares de quadros a óleo e em telas habituais. Mas ele dizia que o espírito estava pedindo algo em madeira. E aí ele pede a um auxiliar que vai lá numa outra dependência e busca aquilo que é a madeira onde o pintor italiano, desencarnado, Giotto de Bondone. Giotto de Bondone, se você vai a Assis, as imagens de São Francisco de Assis, na igreja, no santuário, na catedral de Assis, é dele, de Giotto de Bondone. E aí, então, ele pinta. Eu não vejo nada, ninguém vê, porque o quadro está sobre a mesa, com as tintas, tudo em volta. E aí, então, quando ele termina, dura um pouquinho mais, aproximadamente 15 minutos, em geral as outras 8, 9, 10. E aí ele levanta. Quando ele levanta, todo mundo fica assim muito assim bem impressionado, né?
por aquilo que não é bem, apesar de que outros autores, Portinari, por exemplo, já pintaram Francisco de Assis pelo mesmo médium. Psicopictografia, mediunidade de efeitos intelectuais. E aí, então, enfim, acabou que o quadro veio para as minhas mãos. E aí era como se aquela entidade que fora vista próxima do aeroporto, não é, quando eu estava chegando, né, pelo mesmo médium que fez a pintura e comentou, ele tivesse uma estratégia, ele tivesse um plano carinhoso. E aí eu trago para casa, né? Na verdade, eu não trouxe, porque eu tive que esperar a tinta secar. Ela demorou um mês lá onde o quadro foi pintado, e depois eles me enviaram, com tudo muito bem acondicionado, por uma entrega pelo correio, porque é uma cidade longe do Rio de Janeiro. Pois bem, esse quadro está aqui. É um exemplo de pintura mediúnica. Então, é um franciscano, né? E eu tenho uma ideia que é uma lembrança, não é? É um presente, não é? De toda uma época e de toda uma falange de amigos de Jesus, da essência de Francisco de Assis, que havia sido o profeta Daniel, que havia sido João o Evangelista, e volta como Francisco. Mas esse é um outro tema, que é o tema da reencarnação. Outra ideia, além da fenomênica, é a mediunidade missionária. Mediunidade missionária, né, é algo escasso na história da Terra. E a figura que nós queremos que permaneça eternamente vinculada a esta ideia, numa outra divisão do fato mediúnico, fenomênica, missionária e de parceria, é a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ele é único. Não só por praticamente 500 livros, vocês já se imaginaram escrevendo livros dia e noite, a bem da humanidade, sem nenhum interesse pessoal? Fora o que ele nos deixou como exemplo de um homem de bem, de um homem de caridade. Exemplos inesquecíveis. E nós vamos ver mais adiante, e tem a ver com a ideia do telefone tocando daqui para lá, a ideia da mediunidade de parceria. O que é isto? É um conjunto de noções, ideias e práticas que nos tornam ainda mais próximos uns aos outros. O mundo espiritual, os espíritos na erraticidade e nós aqui do nosso lado no plano físico. Então, Celina, eu penso que por hoje nós poderíamos como que interromper agora, olhando para o relógio, e vamos em novembro, no início do mês, retomando para vermos uma série de outras questões úteis e, por isto, importantes. Tá certo, então. Muito obrigada. Quem tem perguntas,